Muito bom, muito bom. Você quer perguntar da teologia? Eu quero. A gente tava falando, né, o senhor tava falando até, né, dos woke. Em determinado momento eles perceberam que uma estratégia legal não é você tentar explodir a igreja, Até porque tentaram já. É lógico, tentaram, né, explodir a igreja e na força. Se você conseguir ir por dentro, pelas entranhas, é capaz de você ter uma efetividade maior. Como foi que surgiu, padre, essa parte da teologia da libertação e como é que tá hoje? As pessoas elas estão entendendo melhor o que é a teologia da libertação, principalmente os católicos. É o sutil do cultural, né? Então, se você pegar alguns autores lá de séculos passados, como um Voltaire da vida, por exemplo, ele se dizia cristão, católico, não sei, mas o que ele podia, ele destruía o que fosse de imagem de sagrado da igreja. E aí se criou, não é que não houvesse, mas você já exagerava propositalmente. A fama de que todo padre era devasso, todo padre tinha amantes, todo padre era corrupto, e isso vai incrustando no imaginário cultural de um modo geral. É aquela velha história, né? Você diz uma mentira 1000 vezes até que ela acaba parecendo que é verdade. Depois, nos tempos mais recentes, e essa coisa de se infiltrar como um câncer na igreja, usando algumas brechas, vem do Antônio Gramsci. Não dá para destruir a igreja, então a gente vai entrar nela para tentar destruí-la por dentro. E vai usar essas diferenças que há, até mesmo entre nós da igreja, dentro do clero, questões culturais, questões de contexto do tempo em que se vive, o tal choque de gerações também existe na igreja. Os padres mais novos, às vezes, têm que aprender a conviver com os padres de uma formação mais antiga, mais tradicional e vice-versa. Todas essas diferenças no aspecto do cultural são usados para minar a igreja por dentro. A luta de classes, que eu digo novamente, entre a igreja dos conservadores tradicionalistas e a igreja dos modernistas progressistas da igreja. Só divide a igreja. O Papa Bento XVI achou a síntese do caminho ideal quando ele disse que para a igreja se renovar, ela tem que olhar para o passado. Ela tem que pegar a tradição de 2000 anos que ela tem e não descartar a tradição, mas apresentá-la de uma maneira nova, com uma linguagem nova, para que a tradição seja vivida de uma forma nova. Agora, nesse âmbito cultural, em relação à igreja, vão se criando ao longo dos séculos esses rótulos. Por exemplo, vocês lembram de um ator já falecido, Elias Glazer? Lembro. Gordão. Mulheres de Areia. Italiano. Bochecha Rosa. Muitas vezes ele fez nas novelas papel do quê? De padre. E quando aparecia uma cena dele, o que ele estava fazendo? Rezando missa? Tendendo confissão? Não. Não. Ele estava na casa das beatas, enchendo a boca de bolacha e tomando chá. É verdade. Aí vem Roque Sandiro. Tinham 2 padres. Um mais velho, de batina, mais ranzinza, Paulo Gracindo. E o outro, que chega para ser o vigário dele na cidade, mais jovem, mais moderno. Não usa batina. Usa roupas normais, tem um topetão. Eu não vou lembrar o nome desse ator agora, mas era um bom ator também. Esse padre acaba tendo um caso com a filha do Silvio Malta. E enquanto o outro padre mais conservador peca, porque muitas vezes está mais envolvido na política municipal do que com o seu altar, o outro também peca, porque vai abrindo mão de tanta coisa que esquece que é padre, acaba tendo um romance com a filha do homem mais poderoso da cidade, que no fim da novela ele nem mais padre é. Essas distorções, o povo vai começando a aceitar como normais. Ah, é assim mesmo. Todo padre é assim. O velho caso do padre pedófilo. Exato. Que generaliza Todas as tudo. pesquisas, você vai lá fazer uma catação de piolho nos BO sobre casos de pedofilia. A maioria dos casos de pedofilia são cometidos por próprios parentes da criança vitimada. Primos, pais,
Tem pai que abusa dos próprios filhos. E namorados da mãe, namoradas do pai, porque também tem a pedofilia da mulher contra a criança, não é só homem que é pedófilo, não. Mas se joga o rótulo pra quem? Ah, é o padre. É o padre. Aí a gente fica ouvindo piadinha e fica lidando com esse rótulo. Aí tem gente da nossa própria igreja que chega assim e fala: padre, não é bom o senhor ficar aí abraçando as crianças, pegando elas no colo. Por quê? Ah, porque ficou falando que depois o senhor pode ser um padre pela escuta. Eu não vou me medir pela maldade dos outros, né? A gente gosta de criança do jeito certo. Pode pegar a criança no colo, dar beijo, abraço, dar benção. As próprias crianças vêm até a gente. Vê o padre, vem com uma alegria. Padre, pede benção. Quer que a gente ponha a mão na cabeça para abençoar, faz sinal da cruz na testa, dá beijo na gente, dá doce na gente. Eu tenho em casa uma parede só com desenho que as crianças fazem no meio da missa. Ai, padre, dando um desenho, dá pra fazer. Você tem que aceitar isso com carinho e ter eles como filhos seus. E ter revolta contra um abusador. E principalmente se é do clero, dói mais ainda. Mas usam tudo isso. Isso tudo vem do woke. Numa só aula, na faculdade, um professor meu, ótimo, 10, de teologia moral, Padre José Eduardo, de Osasco. Esse que está nos inquéritos aí da PF. O careca. Foi demitido da faculdade por ser católico demais. Colocaram no lugar dele um outro, que numa mesma aula ele disse assim: vocês sabem que celibato não é para ser assim, levado muito a sério, né? Vocês sabem que todo padre, toda freira tem amante. E eu lá na aula, né, já, oi? Vocês sabem que a sexualidade, ela é muito diversa, porque Deus cria tudo diverso. Olha quantos animais, olha quantos biomas. Então, não necessariamente são dois tipos de sexualidade. A ONU hoje diz que são mais de 170. Teologia de gênero. Opa! E na terceira, ele falando alguma coisa assim a respeito de que a gente não precisava se preocupar tanto com a castidade, a pureza de sentimentos, de imaginação, porque, no fim das contas, Jesus perdoava tudo isso porque tudo isso era da carne, a carne é fraca, então Jesus perdoa. Você não precisa lutar contra as tentações. Então, se você sentir atraído por outra mulher, quiser trair a sua, você pode. Eu rejeitei veementemente isso. Mandei uma carta pro bispo e pro meu reitor. Eu falei: olha, só tô avisando vocês, eu tô aqui na aula com um professor desses. Se daqui uns dias chegar notícia aí no seminário que eu tasquei uma bolacha na cara desse professor, vocês vão entender que é por causa disso aqui. Não aceito. E graças a Deus a faculdade teve o bom senso de demiti-lo e nós tivemos o prazer de ficar o segundo semestre sem professor. Porque é melhor ficar sem do que ter um desses, espalhando essas fake news, espalhando esses despropósitos a respeito da fé. Mas a gente tem que ficar atento, porque senão a gente começa a aceitar que todo padre é bonachão, que todo padre é corrupto, é pedófilo, é burguês, é vagabundo, todo padre, sabe? Não. É um sacerdócio, algo para ser respeitado, levado a sério. Nos primeiros anos de padre, eu tenho muitos amigos antes de ser padre. Era comum chegar numa festinha, numa confraternização, num churrasco de fim de semana, e eles começarem a querer fazer piada de padre. Mas para mim ser padre não é uma piada, embora eu goste de piada, faço minhas graças. Então, nesses churrascos assim, pros meus amigos, né? Quando eles faziam uma piada de padre, eu fazia uma de corno. E aí eles estranhavam: ô louco, mas o que você tá falando? Você tá fazendo piada com a minha vida, eu vou fazer com a tua. Quem sabe você não é corno e não sabe? É sempre o último a saber. Por que você tá fazendo piada com a minha vida? Meu sacerdócio é coisa séria. Posso fazer uma piada de padre? Posso. Mas não com essa má intenção. Não para atacar esse rótulo do que é contra a santidade do ministério, né?
A gente pode brincar? Pode. Jesus brincava? Jesus brincava. Quando comparou diante dos discípulos Herodes a uma raposa, era uma brincadeira que Jesus estava fazendo. Porque para Jesus e na cultura judaica, a raposa é um bicho ridículo, que parece muito esperto, mas que sempre é pego no final. Então, quando Jesus comparou Herodes a uma raposa, a turma riu. Mas eu não posso deixar que façam isso com o que é sagrado para mim. Né? Como não posso deixar que tirem sarro de Nossa Senhora, nem de Jesus. Né? Como preferia gostar que nos últimos anos o pessoal do Porta dos Fundos mantém as sátiras deles de Natal lá nos fundos deles. Porque pararam de fazer. Entenderam a mensagem de uma sociedade que tem raiz cristã. O Brasil é um país de raiz cristã. A gente não admite, e não é porque a gente é chato, quadrado. É porque não se deve fazer, é um tipo péssimo de humor. Não tem graça nenhuma para quem conhece Jesus, Maria, José, tudo que é santo. Não é legal. Sabe? Tem tanta coisa pra fazer piada. Não é que é proibido. Mas o pessoal força também a barra, né? E aí a gente tem que se levantar. Tudo isso tá nessa mesma esfera de minar a igreja por dentro. Tirar a moral da igreja, tirar a moral de quem quer ser de Cristo, sabe? Nos fazer sentir inferiores, uma raça de vira-latas, quando nós não somos. Nós somos reis. Com o reinado de Cristo, nós sendo súditos dele, nós estamos aqui para reinar. Não para a gente ser feito de capacho. Embora a gente vai ter que sofrer muito, né? Como capacho do mundo, se sujeitar a muita coisa para dar testemunho da fé e no fim prevalecer.